Goiás de norte a sul. Apoio cultural Bom Lixo. Laboratório Núcleo. Alvorada Diesel Center. Rei das Lonas. Atelas. Top Mais. SC Contabilidade. Dental Universitário. Condomínio Raio do Sol. Olha, essa semana o nosso programa é dedicado à saúde do homem, impulsionado pela campanha Novembro Azul, que começou oficialmente nesse último domingo. Por que os homens são tão descuidados? E por que eles mesmos colocam tantas barreiras quando o assunto é prevenção a algumas doenças? Para darmos seguimento nesse assunto, está conosco o Dr. Luiz Cláudio, que é porta-voz da Sociedade Brasileira de Urologia, e também o Dr. Wadson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás. Olha, agradeço a vocês por estarem aqui conosco, dando sequência, né, ao programa, e a gente falava lá há pouco no programa, na televisão, sobre os malefícios, né, do câncer de próstata. E eu pergunto agora, doutor, como surgiu essa campanha, doutor Luiz Cláudio, como surgiu essa campanha que vocês desenvolveram através da Sociedade de Urologia, né? Essa campanha tão importante que tem salvo tantas vidas? É o seguinte, nós temos sempre em política de saúde pública muita atenção voltada à mulher. Políticas muito consagradas de prevenção de câncer de útero, de prevenção de câncer de mama. E no caso do homem, ninguém melhor do que o urologista, né, para capitanear essa campanha. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela vestiu a camisa do cliente dela, que é o homem, e resolvemos falar sobre câncer de próstata, um mês dedicado ao câncer de próstata. Isso foi inicialmente, eu já comentei aí, e que hoje isso se expandiu mais ainda. Quer dizer, uma preocupação maior, não só com câncer de próstata, que é o carro-chefe, mas a saúde do homem como um todo. A saúde do homem desde a adolescência até a senilidade, a velhice e passando pela vida adulta. Doutor Luiz, qual a explicação que o senhor teria como urologista para nos ajudar a tentar entender por que o homem frequenta tão pouco os consultórios, por que o homem procura tão pouca ajuda aos especialistas? Eu acho que tem algumas coisas envolvidas, questões culturais que de fato o homem ele tem. Primeiro, uma sensação que tem que ser um cara sempre à frente da sua família, ele é o mantenedor, ele é o provedor de fato. Uma ancestralidade aí que você tem que ter robustez, você tem que ter força, que qualquer fragilidade física te atrapalha muito e você não sabe lidar com isso de forma adequada, e isso acaba te levando a uma fuga, quer dizer, você não quer achar aquilo que pode te fragilizar. Então, isso é uma questão. Você tem questões culturais que não são só do homem, existe ainda, mesmo na época atual, algumas pessoas que comentam e falam assim, câncer é melhor não mexer, que se mexer espalha, se mexer piora, tá? Então, essas são as questões básicas. E o próprio dia a dia. E o câncer de próstata em si, ele tem uma característica. Como ele é assintomático em fase inicial, o indivíduo não sente nada. Então, tem aquela questão também de pensar, não, peraí, mas eu estou bem, o que eu vou fazer? Por que eu vou ao médico? Né? Acho que é um somatório de coisas e da vida corrida. Agora, a mulher é diferente. A mulher, de fato, ela tem um cuidado muito maior com a família, com a casa, ela quer proteger todo mundo e ela tem um cuidado pessoal muito grande. É muito difícil uma mulher que não faz uma visita ginecologista ou ao ginecologista rotineiramente. Ok. Doutor Wadson, o que fazer, o que a psicologia pode fazer, né, para mudar isso, além de campanhas que já vem sendo feita até pela Sociedade de Urologia aí, uma campanha fantástica que é esse Novembro Azul, no caso da psicologia, o que pode ser feito para fazer com que os homens mudem para melhor? Olha, na verdade, o doutor falou muito bem sobre essa questão cultural, né, em relação ao homem, né, em relação aos papéis sociais que o homem exerce na nossa sociedade.
Agora, o que é importante que a psicologia? Então, a psicologia, ela está nas políticas públicas, ela está no hospital, ela está no CRAS, no CREAS. Então, mesmo, por exemplo, na área social, eu trabalho com mulheres com mais de 60 anos, então, nos grupos, né, de convivência, e quase não tem homens, né? Porque são espaços de convivência em que o homem ele não sente essa necessidade, ou muitas vezes as próprias políticas elas são direcionadas principalmente para atividades femininas. Então, já trabalhei muito tempo na Secretaria Municipal de Assistência Social, tinha um trabalho em que a gente trazia os sanfoneiros, o pessoal ali da dança, do folclore, da faiança, e aí tinha muitos homens. E aí a gente enfrentava realmente esse processo relacionado à saúde do homem. Então é importante que os nossos políticos, né, que façam uma intervenção realmente para que esse homem ele seja ouvido. E é em vários lugares da sociedade. No consultório, quando ele chega no consultório, aí é trabalhado toda essa desconstrução, né, que o próprio doutor falou, que é colocado para ele, né, que ele tem que ser o vencedor, que se mexer no câncer vai espalhar, ele tem que ser o arrimo da família e por aí vai. Então, quando você abre um espaço para que esse sujeito ele consiga olhar para ele nos olhos e falar, olha, você pode chorar, você é humano, você não precisa ficar aí se escondendo nos seus medos. Porque uma vez, é importante falar isso para vocês, eu estava numa palestra com um homem só, e aí eu falei do medo, aí teve um senhorzinho que falou assim, homem não tem medo, doutor, homem tem cisma, né? Então é importante a gente quebrar essa realidade, né? Dele ter obrigações que a sociedade coloca para ele também. Então, é importante abrir espaço para essa orientação. Ok. Usando essa expressão aí, doutor Luiz Cláudio, o senhor encontra muitos homens que vão aí no consultório cismado? E até onde? A brincadeira, né? Porque quando começa a se falar de câncer de próstata, você que é telespectador em casa já deve ter ouvido várias piadas, né? Que está assistindo a gente em casa, daquele exame e tal. E essas piadas, até onde elas atrapalham ou ajudam na preservação aí do câncer de próstata, doutor? Doutor André? Doutor Luiz Cláudio, desculpa. Eu acho que a piada atrapalha sempre, tá? A piada atrapalha, ela incomoda um pouco. Agora, em relação aos pacientes, eu quero deixar claro uma coisa, que a gente observa em consultório. Quando muito mais é a forma como você age. Se você trata profissionalmente, se acolhe esse paciente de forma tranquila, eu, em 25 anos de urologia, eu, de fato, tive praticamente problema com nenhum paciente. Sabe? O que acontece muitas vezes é que o indivíduo chegou, ele tem que ser examinado, ele tem que fazer um toque, isso é natural, isso é normal, isso não é agressivo de forma alguma. Isso é tido de forma tão natural que as pessoas se absorvem. O que eu tenho visto com o tempo é que vem melhorando. Quer dizer, o acesso vem melhorando, os pacientes procuram mais. Antes a gente tinha uma resistência de pacientes mais idosos. Hoje isso está bem mais natural. Eu acho que nós conseguimos vencer muitas etapas. É claro que ainda existem populações que não procuram, mas eu vejo um crescendo nisso nas últimas décadas, sem dúvida. Doutor Luiz Cláudio, em pesquisas recentes, feitas agora há pouco, mais de 1.600 pessoas tiveram o pênis amputado por questão de não fazer a limpeza correta. Isso é um caso seríssimo, né? O que o senhor fala para os telespectadores que estão nos ouvindo agora? Isso é muito grave por quê? O câncer de pênis é um câncer relativamente evitável. Nós temos dados que eu comento muito, que a fimose, o excesso de pele, a falta de higiene, o acúmulo de esmegma, que é aquela secreção branquinha que às vezes fica no pênis se não há limpeza, aquilo é carcinogênico. O que é isso? Aquilo provoca câncer.
Então, é um câncer evitável. Nós temos relatos de judeus que não existem câncer de pênis em judeu, porque são circuncisados muito precocemente. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer postectomia, operar fimose, mas a questão de higiene é muito séria. E o tratamento de câncer de pênis, ele é extremamente agressivo, violento e, de fato, mutilante. Quer dizer, eu tive um paciente há pouco tempo, com 36 anos, com o pênis amputado. É muito grave. E é muito triste, porque, de fato, nós temos que pensar, desde criança, isso é mais uma questão cultural, os pais têm que participar da higiene dos seus filhos. Então, não tem problema nenhum mexer no pênis, limpar o pênis, olhar se está tudo ok. É uma parte do corpo humano como qualquer outra. Então, por que as pessoas olham sujeira atrás da orelha das crianças e não olham o pênis das crianças? Então, isso aí eu abro espaço até para o colega falar, porque é inadmissível um momento que nós estamos vivendo da sociedade, as pessoas terem seus pênis amputados. Além da amputação, é um tumor grave, um tumor com disseminação precoce para gânglios inguinais e muitas vezes o indivíduo morre sangrando porque atinge vasos inguinais importantes. Então, realmente, nós temos que ter assim, essa questão é uma campanha assim, tolerância zero a câncer de pênis. Não é como o câncer de próstata. O câncer de próstata não é evitável, mas o câncer de pênis é. Ok. Doutor Watson, o preconceito, às vezes, leva as pessoas a deixarem de ter cuidados aí fundamentais, né? E essa questão aí é uma delas. Mas antes do senhor comentar sobre isso, eu quero só mandar agora um grande abraço para os parceiros aqui do programa, as empresas que nos ajudam a fazer o programa toda semana. Um abraço especial para o Rony, do Rei das Lonas, ao Marcelo, da Bom Lixo, ao Antônio Silvério, da empresa Silvério Contabilidade, a equipe da Top Mais, a toda a equipe da Top Mais, ao Dr. João, da Atelas, ao Tinato, do condomínio Raio de Sol, que fica ali no Lago Corumbá 3, ao Dr. Cid de Oliveira Reis, do Laboratório Núcleo, ao Marivaldo e ao Dalmo, da Alvorada Diesel Center, e ainda ao Joaquim Pereira, da Dental Universitário. São essas empresas que sempre estão aqui apoiando o programa através do seu patrocínio, através do seu apoio, e por isso nós trazemos aqui assuntos tão interessantes, tão importantes como esse. Mas, doutor Watson, até onde o preconceito vai, doutor Watson? Por que o homem realmente não chega ao ponto de amputar o pênis por questão de educação, de às vezes o pai não ensinar o filho? Como é que é essa história, doutor? Isso é interessante o que o doutor traz em relação a essa questão do câncer de pênis. Como eu disse, nós homens, a gente é muito levado para fora, né? E a gente não cuida do nosso corpo. A gente, às vezes, fica 4 horas, 5 horas na academia, né, para ter os músculos, essas coisas todas, mas a nossa vida íntima, o cuidado, ele não vem há muito tempo. Eu trabalhei no início da minha carreira, em 93, 94, com meninos em situação de risco, com meninos de rua. E ali a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles essa aproximação com o seu corpo, porque eles não tinham a questão de higiene, né? Nem no momento que fazia as suas necessidades fisiológicas, nenhuma. Então, eles tinham muito pé de atleta, muita infecção na região ali peniana. E na verdade, foi interessante ali naquele momento que eu estava ali iniciando, que isso eu levei para a vida inteira para os meus trabalhos relacionados aos homens. Então, esse preconceito de se tocar, né, tanto nas próprias nádegas, né, e no pênis, é como se ali não existisse, se fosse só para as questões sexuais e não para outras questões. Então, é como se a gente tivesse cabeça, tronco e pernas e a pelvis nossa ali não fosse realmente sendo cuidada. Então, há um preconceito muito grande. E isso é no fazer, porque os nossos pais, eles são nossos modelos. Então, como é que esse pai está ali no seu dia a dia, cuidando do seu próprio corpo? Então, é importante que a gente vença esse preconceito, né, com o nosso corpo, que a gente entenda, como eu já disse antes, a gente é humano e nós precisamos cuidar desse corpo, que é o nosso veículo aí para a vida. Ok. E o senhor acha que está mudando essa nova juventude aí,
com o advento da internet, das redes sociais, vem mudando a cabeça dos jovens, dos homens mais novos? O que o senhor diria sobre isso? Tem um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala da sociedade líquida, que realmente a gente está vivendo muito essa questão da coisificação do sexo, das relações. Então, nesse sentido, a gente não tem como dar consciência para ninguém. A gente tem que propiciar o espaço para essa consciência. E aí o que tem aí é uma sociedade imagética, né? Tudo é imagem, tudo é beleza, tudo isso, aquilo, outro, e muitas vezes ficam presos nessa questão estética, até utilizando de hormônios que não devem ser usados, de N situações, para mostrar aquela imagem. Mas é muito importante que ainda essa intimidade ela seja visitada e revisitada por todos os homens que estão aí nos assistindo. Doutor Luiz Cláudio, por que não existem mais campanhas para orientar os homens? Por que são tão poucas as campanhas feitas dirigidas para os homens? Na verdade é o que eu te falo, assim, a questão, a gente está engatinhando, hoje já se fala com mais tranquilidade, né? Já se fala com mais tranquilidade em relação a isso, mas de fato a saúde é muito dominada ainda pela questão feminina. Eu acho que é um caminho a percorrer, são os desafios que a gente tem que enfrentar no dia a dia e no futuro equalizar e de repente ter a mesma atenção à saúde masculina e saúde feminina. Eu acho que nós vamos chegar lá. Doutor Luiz Cláudio, é apenas o toque que pode diagnosticar o câncer de próstata ou existem outros métodos também? Quais são? Existem, na verdade, é uma conjunção de métodos. Hoje, você tem como exame básico, que para a gente fazer um screening disso, que é o toque e o PSA. O PSA é um exame de sangue. Então, você somando os dois, você aumenta muito a sensibilidade da detecção. Existe até um exame hoje, mas é um exame que fica muito caro, não é utilizado para a população geral, que é a ressonância magnética de próstata, que detecta nódulos num estágio muito precoce. Mas realmente o exame mais barato, mais factível, mais que atinge a população como um todo e que nos dá uma quantidade de informações muito grande em relação à próstata é o toque retal. Ok, nós falamos aqui, doutor, muito sobre o câncer de próstata, mas quais são as outras doenças que mais acometem ao homem? Doutor Luiz. Nós temos os cânceres que são sexo masculino e feminino, que é câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de pele, né? E em relação a homem, você tem várias outras doenças. A urologia, ela se estende desde a infertilidade, questões relacionadas às disfunções sexuais, que hoje são muito importantes. Seria até interessante aproveitar e falar um pouco sobre isso com um colega, porque o que eu tenho visto no consultório também é uma incidência de jovens, de indivíduos cada vez mais jovens com disfunção erétil. Então, isso tem sido extremamente frequente. Além disso, o uso de drogas como sildenafila, que o pessoal conhece como Viagra, tadalafila, as pessoas usando isso de forma muito sem controle, numa idade muito precoce, isso se cria uma expectativa de performance que não é uma expectativa natural e uma dependência psicológica dessas drogas. Isso talvez seja um assunto para a gente ter toda uma entrevista para discutir, um tempo extenso, porque é algo que está se movendo de forma muito negativa. Os indivíduos, os meninos estão começando a vida sexual usando medicação e não vão parar nunca, porque eles começam a entender que sem a medicação eles não têm como ter uma performance sexual adequada. Isso está sendo muito frequente em consultório. Ok, o senhor já me deu uma ideia aqui para a nova pauta do programa e o senhor já está convidado de novo para essa pauta, tá bom? Doutor Watson, por que os jovens, os adolescentes, começam a vida sexual já utilizando drogas, utilizando esses estimuladores aí? O que está acontecendo com os nossos jovens, doutor? É por isso que eu trouxe o filósofo, o Zygmunt, né, falando da sociedade líquida. Então, é uma sociedade que você tem que ter alta performance, tá? É tanto que o Insta tirou os likes visíveis, né? Porque as pessoas
estavam ali com essa expectativa de muitos likes, etc. Então tem que ter alta performance e aí eles utilizam esses mediadores químicos, como o doutor falou, para aumentar essa performance. Só que a gente sabe que isso não acontece, né, de forma espetacular o tempo inteiro. E aí essa pessoa se frustra e aí ele não consegue seguir, né, terminar o ato e aí ele vai criando aí uma verdade que é criada por ele mesmo, né? Então é uma falsa verdade. Então ele acredita que ele não tem a capacidade e aí a dificuldade da ereção. Então são situações em que essa sociedade moderna está colocando a gente. Então a gente vive numa vida muito automática. A pandemia, ela está ali, ela deu uma parada, mas a gente continua aí nessa vida automática, o ter sobrepondo ao ser, o seu corpo sendo deixado de lado, o seu corpo sendo só um objeto, né, para poder para o outro, motivações extrínsecas, não motivações intrínsecas. Então, realmente, e isso não é só a juventude, né? Eu trabalho com pessoas com mais de 60 anos, então, utilizando aí esses medicamentos também, sem nenhum controle, e aí sofrendo nas relações aí mal resolvidas, nesse sentido. Então é importante, né, e é o que eu falo para os homens que estão nos assistindo, que olhe mais para eles, sejam mais íntimos com eles e perceba como é que eles estão agindo com o próprio corpo. E aí vai no urologista, se está com a dificuldade, vai no psicólogo para poder enfrentar essa situação e que não precisa ser super-homens, sejam homens só, tá? Ótimo. Só, tá Okay. bom, homens, e com tudo isso. Ok. Bom, eu então estendo ao senhor o convite para a gente falar desse tema também numa próxima oportunidade, que eu acho que é um tema muito atual. Quero agradecer o senhor pela participação no programa e as considerações finais do senhor, Dr. Watson, fique à vontade para fazê-la aí. Olha, quero agradecer e que bom que vocês têm esse espaço, né, para levar para a sociedade reflexões sobre um tema muito importante. E você que está nos vendo, olhe para você, olhe para sua família, olhe para o trabalho, para a igreja que você está e perceba que você faz parte desse lugar. E para você fazer parte desse lugar, não esquece que seu veículo é seu corpo, né? E que você tenha cuidado, não negligencie ele em aspecto nenhum, seja psicológico ou biológico. Um grande abraço. Ok, muito obrigado. Dr. Luiz Cláudio, muito obrigado pela participação do senhor também. Por favor, faça as considerações finais do senhor. Agradecer a oportunidade de esclarecer mais uma vez a população. Lembrar que o Novembro Azul é o momento do homem se lembrar dele, tá? Que ele se lembre o ano todo, mas assim, aproveitar esse momento para se cuidar, cuidar da sua saúde. Se há de próstata, câncer de próstata não é bicho de 7 cabeças. Hoje nós temos tratamentos extremamente eficientes, com taxas de complicações baixíssimas e que é muito importante você tratar, você detectar precocemente para você se curar. Ao invés de viver aí 20, 30 anos sofrendo com complicações de algo que numa detecção precoce é curável. Então, lembrar disso sempre. Todo homem se lembrar disso. Vamos cuidar, é muito simples fazer uma consulta por ano. É muito fácil se cuidar. Ok, eu peço para vocês aguardarem um minutinho. E a você que assistiu o programa até agora, hoje o programa rendeu muito, né? Estamos saindo daqui com muito mais conhecimento e... por isso eu agradeço pela sua companhia, quero realmente pedir para você compartilhar o programa, para que você possa divulgar também todo o conteúdo que nós mostramos aqui, tá certo? Muito obrigado a você que nos acompanhou desde lá, a Fonte TV, e que agora assistiu aqui toda essa live. Agradeço também aos participantes do programa, um grande abraço para vocês que estão em casa, compartilhem os nossos conteúdos, divulguem, assinem os nossos canais, semana que vem estaremos de volta, ok? Goiás de norte a sul. Apoio cultural Bom Lixo. Seu lixo no lugar certo. Laboratório Núcleo. Compromisso em cuidar de você. Alvorada Diesel Center. Especialista em retífica de motores a diesel. Rei das Lonas. O melhor em lonas. Atelas. Telas para todos os fins. Top Mais, itens de limpeza e higiene.
SC Contabilidade, auditoria e contabilidade em geral. Dental Universitário, as melhores marcas estão aqui. Condomínio Raio do Sol, seu paraíso no Lago Corumbá 3. Com mais de 30 anos no mercado, o Laboratório Núcleo é hoje um dos mais bem equipados em seu segmento, sendo o único no estado que possui um aparelho capaz de detectar mais de 850 tipos de alergia. Com foco no atendimento humanizado, o Laboratório Núcleo é o único que abre aos domingos e feriados e libera cerca de 98% dos resultados de exames no mesmo dia. Laboratório Núcleo, cuidando da sua família. Bom Lixo é uma empresa genuinamente goiana que surgiu com a proposta de fornecer as melhores soluções em sacos para lixo, utilizando material nobre e 100% reciclado. A Bom Lixo possui equipamentos de última geração, garantindo produtividade e qualidade dos produtos. Aliado a isto, conta também com uma frota de veículos próprios e distribui seus produtos em 18 estados brasileiros. Bom Lixo, seu lixo no lugar certo. Se você procura qualidade e variedade em lonas novas, usadas e consertos em geral, você encontra no Rei das Lonas. Lonas emborrachadas para coberturas de cargas, lonas enceradas, forração de caçambas, lonas para cider e muito mais, com 3 localizações diferentes na região metropolitana para melhor te servir. Rei das Lonas, qualidade e variedade em lonas. A Silvério Contabilidade é referência em auditoria e assessoria contábil em Goiânia, Trindade, Anápolis e região, prestando serviços de auditoria contábil, registro de marca, abertura e fechamento de empresa, contabilidade em geral e realização de palestras. A Silvério Contabilidade conta com quase 40 anos de experiência no mercado, se destacando pelo profissionalismo e atendimento personalizado aos seus clientes. A Dental Universitário, há mais de 20 anos, distribui os produtos odontológicos das melhores marcas no estado. Com entregas super rápidas, conseguiram chegar ao topo, se tornando referência nesse cenário. São mais de 11 mil itens para você, dentista e protético. A Dental Universitário fica na Avenida Foed José Seba, número 399, ao lado da Biotech. Telefone 3218 1314. Alvorada Diesel Center, qualidade no atendimento, maquinário de última geração, profissionais capacitados e assistência técnica em qualquer parte do país. 40 anos de experiência no mercado em motores a diesel. Alvorada Diesel Center, sempre os melhores produtos. Referência no segmento de telas e cercamento, a Atela se consolidou no mercado por conciliar qualidade no produto e atendimento. São mais de 20 anos dedicados à satisfação do cliente. A Atelas fica na Avenida Castelo Branco, número 2894, em Campinas. Pensou em qualidade? Pensou em Atelas. Em meio a essa turbulência, felizes são os que possuem um pedacinho de paz e tranquilidade para chamar de seu. O condomínio Raio do Sol fica na GO 404, a aproximadamente 160 quilômetros de Goiânia, às margens de um dos lagos mais encantadores do estado, o Corumbá 3. Com lotes de até 1.000 metros quadrados, essa é a oportunidade que você merece para morar, passar suas férias ou aquele feriado prolongado. Mantenha segura a saúde de toda a família com uma empresa que se preocupa com higiene de verdade. Quando o assunto é limpeza, não tem para ninguém. Especialista mesmo é a Top Mais. Consolidada no segmento, a Top Mais tem a solução em higiene e limpeza. Leve em nossa loja uma embalagem usada de nossos produtos de 2 a 5 litros e garanta uma condição para lá de especial em produtos que joia. Pensou em limpeza? Na Top Mais tem. Marias Make, maquiagens, acessórios e perfumaria, no Atacado e Varejo, Rua 4 Centro, telefone 3932-1645. Vila Rica Café Bistrô, desfrute do melhor café.
Avenida C197, número 1220, Jardim América, Goiânia. Sindicato dos Bancários do Estado de Goiás, Rua 4, número 987, Setor Central, Goiânia. Telefone 62-3216-6500. Oeste Center Clínica Veterinária e Pet Shop, Rua 3, número 309, Setor Oeste, Goiânia. Telefone 3212-0274. Lavanderia Cislave, Avenida Portugal, número 363, Setor Oeste, Goiânia. Telefone 3214-1935.